Bom dia, terceiro ano! Tudo bem com vocês? Quarta-feira, dia 3 de junho, e a gente vai direto lá para a língua portuguesa. Hoje vai ser só língua portuguesa. Então, vocês vão lá para a página 21 para a gente corrigir a tarefinha, tá? Então, a gente tá falando sobre adjetivos. E lá na página 21 tá assim: releia o trecho a seguir. O trecho do conto da aranha e do galo. Vocês lembram, né? Do galo que trabalhava, da aranha que era preguiçosa e ficava enganando ele. Os dois tiveram uma conversa séria. Pediram conselho à tartaruga, que ali era a mais velha e a mais sábia de todos, e decidiram contar a verdade ao galo. As palavras destacadas são características de qual personagem? Então, palavras destacadas ali no texto são velha e sábia. Então, aqui nessa parte do texto, quando ele fala, ela era mais velha e a mais sábia, tá falando de quem? Da tartaruga, né? Então, pediram conselho à tartaruga, que ali era a mais velha e a mais sábia. Então, da tartaruga. 2. E os outros personagens, como eles são? Escreva 2 características de cada personagem do conto seguindo o exemplo. Para eu saber as características desses personagens, eu tenho que ir lá reler o conto, né? Para eu relembrar o que ele falou ali no conto de cada personagem, tá? Então, a tartaruga, eu já sei que ela é o quê? Velha e sábia, né? Depois, dica, consulte o banco de palavras para responder a atividade. Então, o banco tá lá: esforçado, mentirosa, ingênuo, preguiçosa, anciã, franzina, cauteloso e velho. Então, gente, às vezes eu nem preciso ler. Só de eu ver o galo, eu já sei que mentirosa não é pro galo. Esforçado é pro galo? Ah, ele era muito esforçado. Ele era, assim, muito esforçado, né? Ele ia lá todo dia trabalhar e fazer de tudo. Mentirosa, não, né? Porque tá até no feminino. Ingênuo. Será que o galo era ingênuo? Ah, ele era, né, gente? Porque ele acreditava na aranha. Todo dia ele inventava uma desculpa diferente e ele acreditava na ingenuidade dele. Ele achava que ela tava falando a verdade, né? Então, o galo, esforçado, ingênuo. E agora, essa mentirosa cabe pra quem, hein? Pra quem que vocês acham que cabe essa mentirosa? Pra aranha, né? Pra aranha, mentirosa. O que mais que a gente podia colocar aqui pra aranha? Anciã, franzina, cauteloso, velho, preguiçosa. Ela ficava todo dia lá inventando: ai, tô com dor aqui, tô com isso, pra não ter que ir lá trabalhar, né? Então, característica da aranha: mentirosa, preguiçosa. Agora ali a cabra, ela era o quê? Anciã, dá até pra ver, anciã é o quê? Que ela era mais velha, né? Anciã. Depois, franzina, pra ela também, que ela era toda franzininha, tá bom? Depois, velho pro porco-espinho e cauteloso também pro porco-espinho, tá? Tudo isso tem lá no nosso conto. E essas características que eu coloquei aqui para esses animais, a gente dá um nome dessas características. Qual é o nome dessas características? São adjetivos, que dão características para os objetos, para os animais, para as coisas, para as pessoas, tá bom? Então, eu tenho lá, na página 23, assim: adjetivos são palavras que indicam características de substantivos. Observe, a aranha preguiçosa só queria cantar. Então, a aranha é um substantivo, próprio ou comum? Comum, tá? Comum. Agora, se fosse o nome da aranha, fala o nome aí, gente, a aranha Isabela, a aranha Maria, a aranha Ariana, não, né? Aí sim seria um substantivo próprio, mas aranha, substantivo comum. Então, aranha, substantivo, preguiçosa, adjetivo, tá? É uma característica da aranha. Assim como os substantivos, os adjetivos podem ser classificados em singular e plural. A gente tem que, né, se for uma aranha, preguiçosa. Se forem 2 aranhas, preguiçosas, ok? E ainda feminino e masculino, a gente já falou sobre isso, né, inúmeras vezes.
Os adjetivos concordam com os substantivos. O que isso quer dizer? Os adjetivos concordam com os substantivos. Eles concordam com isso. Se for no singular ou no plural, feminino ou masculino, tá? Os adjetivos têm que acompanhar o substantivo. Se o substantivo estiver no masculino, o adjetivo também tem que estar. Se o substantivo estiver no plural, o adjetivo também tem que estar. Tem que concordar, ok? Ai, ai, agora palavras com R e RR, tá? Releio o trecho a seguir. Na manhã seguinte, bem cedo, o galo apareceu na cabana da aranha, carregando as ferramentas no ombro. A. Leia em voz alta as palavras destacadas e responda a questão. Então, todo mundo lendo comigo? 1, 2 e... Aranha. Ferramentas. Então, agora, nessas palavras, a letra R e RR representam o mesmo som? Então, quando eu falo aranha, ferramentas, não. Olha o som, aranha, ferramentas, som diferente, né? Complete as lacunas da frase com as palavras forte e fraco, para descobrir a diferença entre R e RR nas palavras destacadas. Na palavra aranha, a letra R representa um som fraco ou forte? Aranha, fraco. E na palavra ferramentas, forte. Ok. Agora eu tenho lá, classifique. Então agora vocês vão separar. Eu tenho várias palavras ali. Classifique as palavras de acordo com o som representando pela letra R. Então agora a gente vai separar. Aqui tem, o R tem o som forte e quando o R tem o som fraco. Então vamos lá. Ó, arar, terreno, torrões, pássaros, terra, rápido, raiva, fora, serra, regar, séria, terrível, era, anterior, semeadura e mentirosa. Então agora eu vou colocar aqui no primeiro as palavras onde o R tem um som forte. Então eu vou colocar lá terreno, torrões, terra, raiva, serra, rápido, regar e terrível. Agora, onde a letra R tem um som fraco. Arar, fora, séria, era, anterior, semeadura, mentirosa e pássaros. Ok? Vocês acertaram? Tomara que sim. As letras R e R aparecem quando representam um som forte, representam um som fraco, iniciam a palavra e estão entre duas vogais. Vocês vão assinalar qual dessas estão corretas. Então, as letras R e R, elas sempre aparecem representando o som forte, tá? E nunca aparece dois R's juntinhos no início da palavra. Nunca. Então, R, R, dois R's sempre vão estar entre duas vogais, tá? Podem observar lá nas palavras do banco, tá? Então, vocês vão assinalar, representam um som forte e estão entre duas vogais, tá bom? B. A letra R aparece quando? Um Rzinho. Representa o som forte? Representa som fraco? Inicia a palavra e está entre duas vogais. Quero ver quem acertou esse aqui. Então, a letra R aparece quando representa um som forte? Sim. Rato. O som é forte ou fraco? É forte. São dois R's? Não, um R só. Rato. Então, sim, quando representa o som forte. Som fraco. Quando eu falo lá, era, também é o R. Então, sim, também representa som fraco. Inicia uma palavra? Sim. Raiva, rato. Sim. Inicia uma palavra. Está entre duas vogais? Sim. Gente, lá, era, tá entre duas vogais. Arar, entre duas vogais. Então, aqui vocês vão assinalar todas. Prestem muita atenção aqui nessas questões, ok? 25. Complete as palavras do quadro com R ou RR. Agora eu vou falando, tá? As palavrinhas. Não vou falar se é RR, mas pelo som forte ou fraco, vocês já vão saber. Ó, amarrado, peruca, esperando, raivoso, rolo, rede, corrida, xícara, cigarra,
caracol, garoto, tesouro, careca, besouro, paraíso, arrepio, aquarela, ferro, barriga, guerra, barata, carneiro, marido e ferrugem. Gente, então ali quando eu falo raivoso, rolo, rede, um R só. Lembra que no início das palavras nunca vai ter dois R's. Lembram disso? Nunca. No início das palavras, sempre um R só. Ok? Sempre que o R estiver ali no início da palavra, sonzinho forte, tá? Então, sempre que quando eu falo arrepio, arrepio, dois R's. Careca, um R, tá? A letra R também pode aparecer no meio das sílabas. Veja, cabra, ombro, alegre, proposta, fraquinha. Inclua a letra R nas palavras a seguir para formar outras palavras. Então, eu tenho ali fita. Se eu for acrescentar um R, vai ficar frita. Pata. Se eu for acrescentar um R, prata. Toca. Troca. Cavo. Cravo. Tem. Trem. Faca. Fraca. Bem facinho, né? Tá bom. Ai, não entendi. Volta lá. Ai, não quero voltar. Não quero, porque eu não aguento mais ouvir sua voz. Ah, então pega, volta as páginas da apostila, lê de novo. Não fiquem sem aprender de jeito nenhum. Lembra que a Pro falava na sala, gente, não deixa o conteúdo passar. Não entendi, não entendi, não entendi. Quantas vezes for preciso. Eu já falei aqui. Não entendeu, relê, volta o vídeo. Mesmo assim não deu certo, chama a mãe, chama o pai, chama alguém. Não deu certo, pede pra mãe mandar uma mensagem pra Pro. Não fica sem aprender, ok? Não deixa o conteúdo passar. Ai, não, esse daí é muito difícil. O próximo, não. Não pode. Não deixa um conteúdo passar, ok? Então, agora, a tarefinha que vocês vão fazer pra amanhã é uma produção de texto, tá? Lembrando que eu quero foto de todo mundo, porque vale nota de produção de texto, tá bom? E aí, é assim, um novo final para o conto, aquele conto da Aranha e do Galo. O que aconteceu no final? Lembra que a gente conversou sobre isso? O que vocês fariam se fosse vocês? Lembra que o galo expulsou a aranha? E se fosse vocês? Lembra que a gente conversou sobre isso? A gente já conversou sobre isso, tá? Então, ó, releia o conto. Quando fala releia, é porque é pra ir lá e ler de novo. Ai, olha, mas tô com preguiça. Não quero saber de preguiça. Ai, ai, ai. Eu sonho de noite, hein? Eu sonho, ai, o aluno tal tá com preguiça. Eu sonho, hein, gente? Meu Deus. Ó, releia o conto. A Aranha e o Galo. Em seguida, converse com o professor e os colegas. Não conversaremos, mas eu tô aqui falando. Aí lembra, eu quero falar com a minha Pro. Manda uma mensagem, conversa com o pai, conversa com a mãe, conversa com a avó, conversa com os irmãos, todo mundo, tá? E os colegas sobre os motivos que levaram o galo a expulsar a aranha da aldeia. Então, ele expulsou, mas por que ele expulsou? Não é só assim, eu já sei que ele expulsou, mas por que ele expulsou? Eu quero saber só um motivo, porque ela era preguiçosa. Não, eu quero saber todos os motivos. Por que ele expulsou aquela aranha, tá? E se você pudesse mudar o final dessa história? Lembra que a gente conversou? Se fosse você, né? O que você faria? Então agora, a gente vai mudar. Colocar o final que você faria, o final que você ia escolher, a atitude que você ia tomar, tá? Lembre o enredo. Quando eu falo lembre o enredo, lembra tudo que aconteceu, tudo que se passou naquela história do conto, respondendo oralmente as questões a seguir. Então eu vou perguntar agora, nesse momento, e vocês vão responder em voz alta, que eu vou escutar daqui. Qual foi a atitude da aranha ao longo da história? Me falem aí, qual foi a atitude da aranha ao longo da história? Vai. Preguiçosa, mentirosa, enganou o galo, né? Inventou um monte de desculpa, tudo isso. Então, ela agiu certo ou ela agiu errado? Ela agiu errado. Eles combinaram
né, de fazer, de realizar aquele trabalho. E todos os dias quando ele ia lá, ela inventava uma desculpa diferente, ou seja, uma mentira diferente. Inventava que ela estava sentindo coisas que ela não estava sentindo de verdade, né? E enquanto ele estava lá trabalhando, ela estava cantando, se divertindo e coisa e tal, né? Qual foi a atitude do galo? Então, qual foi, gente? Me responda aí. Ele expulsou ela de lá. Exatamente. Aparecem outros personagens? Aparecem outros personagens. A tartaruga, o porco espinho, a cabra. O que aconteceu no final com a aranha e com o galo? O que aconteceu no final? Então, agora, escreva aqui mesmo na apostila, tá? Escreva um parágrafo propondo um novo final para o conto. Então, agora, vocês podem ir lá, reler tudo aquele conto, reler de novo. Vocês podem se basear no último parágrafo do conto, mas agora vocês vão fazer um outro final. Vocês podem inventar o que vocês quiserem. O final que vocês quiserem. Usem a criatividade, a imaginação e o principal, usem corretamente os sinais de pontuação que a gente já estudou, ok? Parágrafo, travessão, vírgula, ponto final, ponto de interrogação, ponto de exclamação. Ah, mas tem que ter todos esses? Não, não tô dizendo que tem que ter. Mas se for necessário, dependendo do que vocês forem escrever, tem que usar corretamente, tá? Então, façam. Vale nota de produção de texto, eu quero capricho, não se esqueçam disso, tá? E é isso para amanhã. Para amanhã eu quero essas fotos, vocês não esqueçam, ok? E aí, ontem eu falei que hoje era aniversário de alguém. Quem adivinhou? É de um príncipe lá da nossa sala. Ai, ele é um menino. Ai, ele é. Ó, esse ano, no comecinho do ano, eu até elogiei falando que ele tava assim muito. Eu tava surpresa positivamente com ele, porque ele tava muito concentrado nas aulas. Ele tava prestando muita atenção. Ele tava se dedicando muito, tentando acertar o tempo todo, prestando atenção. Ele é amigo de todo mundo. Quem sabe? Começa com a letra V. É o Vitor, isso mesmo, hoje é aniversário do Vitor. E eu desejo assim, Vitor, que o Papai do Céu te abençoe e te proteja sempre, que você tenha um dia muito, 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 muito feliz. A Pro tá morrendo de saudade, tá bom? Um beijo pra você. E um beijo pra todo mundo. Fiquem com Deus, fiquem em casa, se cuidem e até amanhã.